Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos prosseguir então com a parte teórica das fundações rasas, né? Então nós vamos passar agora a ver a questão das sapatas. Primeiro vamos ver com carga centrada, depois vamos ver com a situação em que temos momentos fletores, né, transferidos do pilar para a sapata. Então começa com o caso mais simples de carga centrada. As sapatas, elas são fundações diretas, né? Estão enquadradas então dentro daquele caso de fundações que transferem cargas até uma profundidade de 1,5 m a 3 metros, né, de profundidade. São situações em que eu tenho uma capacidade de carga do solo, né, superficial, compatível, né, com as cargas a serem transferidas. Então se usa essa fundação que sempre será a mais barata, né, comparado com fundações profundas, né? Então, as sapatas são fundações diretas, onde a altura do elemento leva ao surgimento de tensões de tração no concreto maiores que a tensão limite, obrigando o uso de armaduras. Então, nós limitamos aquela situação, aquele tipo de fundação em bloco, né, de concreto simples, a uma carga mais ou menos da ordem de 350 kN, né? Porque à medida que a carga vai aumentando, eu vou precisando de uma área de transferência de carga, uma área de contato, né, com o solo maior. E à medida que vai aumentando essa área, eu vou aumentando a altura do bloco, né? Nós vimos aquela condição de colocar um ângulo, né, de 60 graus, aquele ângulo de espalhamento da carga. Portanto, eu vou crescendo muito a altura do meu bloco para evitar tensões de tração superiores à tensão de tração do concreto, né? E com isso vai se inviabilizando economicamente, porque os blocos vão ficando com dimensões muito exageradas, consumo elevado de concreto. Então a solução é colocar então estruturas com altura, elementos de transfer, elementos de fundação, né, de transferência de carga, com altura menor, mas para isso nós vamos precisar colocar armadura para resistir à tensão de tração, que agora vai superar a tensão de tração limite do concreto. Então o modelo agora vai ser uma estrutura mais esbelta, né, a altura menor do que aquela exigida pelo bloco, como vocês estão vendo aqui. Essas fundações são chamadas sapatas, ela tem uma geometria também semelhante ao bloco, a geometria da base, né? Normalmente se usa uma sapata retangular ou uma sapata quadrada, né? Embora existam sapatas poligonais também, é possível, mas de preferência, né, o mais prático, do ponto de vista executivo, inclusive, claro, é a sapata de forma retangular, né, ou quadrada. A sapata ela vai ter uma altura menor, né? Esse ângulo alfa agora vai ser bem menor do que aqueles 60 graus exigido para o bloco. E na parte de elevação dela, normalmente se faz um trecho com seção constante, que seria o rodapé da sapata, com alturas em H1 aqui, né? E depois não se faz ela nem escalonada ou total, né, daqui para cima, para economizar concreto. Então se faz um ângulo aqui, que é esse ângulo beta aqui, né, que deve ser um ângulo menor do que 25 ou 30 graus, conforme seja o ângulo de atrito interno do próprio concreto que você vai jogar aqui, que você vai lançar, né? A ideia é que isso aqui, né, seja concretado sem forma. Você vai colocar a forma somente nas laterais aqui desse rodapé aqui. Ok? Então, para que o concreto não esparrame, né, você tem que colocar um ângulo aqui menor do que o ângulo de equilíbrio interno, né, de atrito interno do seu concreto, chamei o ângulo de talude natural dele, né, que vai variar entre 25 e 30 graus. Então, essa é uma providência importante do ponto de vista de viabilidade de execução, né. Uma outra providência é que essa linha não chega, né, diretamente aqui no pilar. A gente deixa pelo menos 5 centímetros aqui, né, de afastamento entre o limite, o topo da sapata, né, em relação ao pilar, que é justamente também para permitir a colocação de forma, né, e execução posterior do próprio pilar. A armadura do pilar vai entrar, então deve ter também uma altura suficiente aqui para ancoragem, né, das armaduras dos pilares. É outro critério também para verificar se a altura da sapata é satisfatória, ver se as armaduras dos pilares têm condição de ancoragem satisfatória dentro desse trecho aqui da nossa sapata.
Ok? Então, nessa parte aqui se faz o truncamento, ficando então uma seção tronco piramidal, né? Um tronco de pirâmide. Tem uma base menor lá em cima, que é essa azul aqui, que a gente vai chamar de colarinho, né? Que vai chegar até a seção de contato, que vai ter uma área AS, que agora vai ser o A da sapata, e o B da sapata. E aqui nós vamos ter em cima o A do colarinho e o B do colarinho, tá? Essa distância, então, aqui do limite do colarinho até o pilar, normalmente se adota 5 centímetros, tá? É um padrão, vamos dizer assim, né? Então, a sapata vai ter essa parte paralelepíptica, né? Aqui embaixo, um paralelepípedo, e aqui em cima um tronco de pirâmide, tá certo? Ela vai ter essa configuração geométrica aqui. Então, essa parte do paralelepípedo aqui tem um H1, e o tronco de pirâmide vai ter uma altura H2, ok? Então essa é a geometria da nossa sapata, tem a elevação e a planta dela colocada aqui. Então a limitação inicial nós já comentamos, beta menor do que 25 graus, né? Para permitir a concretagem sem formas, ok? A sapata ela será considerada rígida, né? Se a altura H atende a seguinte relação, né, que o A da sapata, que é a direção longitudinal da sapata, menos o A do pilar, que é a direção longitudinal do pilar, dividido por 3, né? Esse seria o valor mínimo da altura a ser adotada. Também se adota a mesma coisa para o outro lado, né? BS menos BP sobre 3. Atendendo essas duas condições aqui, nós dizemos que a sapata ela é chamada de sapata rígida, né? Ok? Essa condição aqui, portanto, seria aqui define aqui esse ângulo alfa, tá? Porque nós estamos falando de AS menos AP, né? Que seria essa distância aqui dividido por 3, tá? Essa condição aqui impõe um ângulo alfa cuja tangente tem que ser maior ou igual a 0,67, essa condição aqui. Ou seja, nós estamos falando de alfa sempre maior ou igual a 33 graus. Então poderá ser menor do que aquele 60, né, do bloco que a gente limitou, mas também não pode ser menor do que 33 graus para que seja garantida a hipótese de sapata rígida. Por que essa hipótese de sapata rígida ela é importante, né? Porque se ela não for observada, né, a sapata será dita flexível e a hipótese de distribuição plana de tensões no solo deve ser revista devido à deformabilidade do elemento de fundação. Tá certo? Então, nós vamos aplicar a carga na sapata e vamos admitir que a sapata tem uma rigidez suficiente, por exemplo, no caso da carga centrada, ela vai transferir uniformemente essa carga para o solo, né? Então vou ter uma distribuição de tensões uniforme no caso da carga centrada. Se a sapata for flexível, se ela puder se deformar, né? Então ela vai ter uma interação com o solo e essa deformação vai levar a uma distribuição, a hipótese de distribuição uniforme de tensões já não seria totalmente validada para efeito de cálculo, ok? Uma outra coisa importante, né, é o cálculo do volume e o peso da sapata. Então é muito simples, nós teríamos a área da base, que é o AS vezes o BS, e a área do colarinho, tá? Que é o AC vezes BC, né? Então, o volume da sapata seria o S1 vezes o H1, que é aquele volume do paralelepípedo, né? E aqui nós temos o volume, a fórmula, né, que me dá o volume do tronco de pirâmide, tá? O tronco de pirâmide vai ter uma altura H2, né? Então vai ficar H2 sobre 3, que multiplica a área da base, mais a área do colarinho, mais a média geométrica das áreas da base e a área do colarinho, tá certo? Essa expressão aqui me dá o volume do tronco de pirâmide. Com o volume total da sapata, multiplica por 25, eu tenho o peso total da sapata em quilonewton. Ok? Então nós somamos o volume do paralelepípedo inferior com o volume desse tronco de pirâmide que aparece aqui em cima. Bom,
a primeira coisa que a gente faz é a verificação da tensão no solo, né? Nesse caso, a gente pode utilizar a mesma formulação adotada para os blocos, porque o problema é rigorosamente o mesmo, né? No caso aqui, nessa primeira situação, eu tenho uma carga centrada que vai se distribuir uniformemente pela área da base. Então, é a força dividido pela área da base, tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Normalmente se escolhe valores de tal forma que AS menos BS seja igual a P menos BP, né? A retangularidade da base seja a mesma retangularidade do pilar. O que a gente ganha com isso, né? No bloco a gente ganhou que quando um ângulo, né, é atendido numa direção, também na outra direção ele está sendo automaticamente atendido. Aqui é a mesma coisa, né? Então, se a gente garante aquela retangularidade, a gente está garantindo que se a sapata for rígida para uma direção, ela vai ser automaticamente rígida também para outra direção, ok? Então, é sempre bom manter essa retangularidade aqui. E o sigma S é sempre a tensão admissível do solo, obtida lá daqueles critérios de determinação de capacidade de carga. Bom, então, a segunda etapa é a questão da determinação da armadura, tá? Então, um primeiro modelo, que pode ser muito bem aplicado aqui para esse caso da carga centrada, é um modelo de bielas, né? Em que admite que a força P que está chegando aqui na sapata, ela vai se distribuir através de duas bielas, cujos limites são essas linhas verdes que vocês estão vendo aqui, né? O centro dessas bielas está representado por essas linhas que estamos indicando aqui, com um ângulo φ aqui, né, de inclinação com relação horizontal. Essa linha ela é tirada como? Então eu tenho aqui a metade do AP, né, dividida aqui por 2, eu pego aqui 1/4, então, tá? E vou ligar com um ponto que também vai estar dividindo esse segmento aqui em 4 etapas, em 4 partes, né? 1, 2, 3, 4. Então, com isso fica perfeitamente, quer dizer, conhecidas as dimensões dessa parte, perfeitamente definida a inclinação dessa reta aqui, que seria o ângulo φ. E aqui se faz um mero equilíbrio, né, de forças, né? Se imagina que eu vou ter uma força R de compressão no concreto, que vai se equilibrar vai produzir aqui uma carga que é uma carga componente vertical, que é igual a P sobre 2, né? Porque eu tenho essa carga, ela se espalha para cá e para cá, então portanto nesse ponto aqui estaria teoricamente equilibrado metade da carga P. E para equilibrar esse RC eu vou precisar de uma força tangencial, uma força horizontal aqui, que é a força que vai ser transferida para a minha armadura, né? Então essa linha aqui vai coincidir também com a posição de colocação das armaduras aqui embaixo, tá? Então com isso eu tenho esse ângulo φ determinado. Isso aqui vai ser chamada altura útil, né? Que é a distância da armadura até a linha de contato do pilar com a sapata, seria aqui a nossa altura útil. E com essa relação dá para você perfeitamente, né, conhecido o ângulo φ, determinar quem é essa força que teria que ser equilibrada, que é a força no tirante. E com essa força você sabe qual é a armadura que você vai colocar aqui. Ok? Essas expressões estão colocadas aqui. A tangente do ângulo φ, né, vai ser o D dividido por esse segmento aqui, tá? Portanto, seria o D, na verdade aqui deveria ter sido representado, mas está colocado aqui como sendo o H, né? Poderia ser o H menos um cobrimento de armadura que vai ser colocado aqui, então, às vezes normalmente 4 centímetros, né? Ou 5 centímetros, mas seria o H nesse caso aqui, dividido por esse segmento aqui, né? Que é o AS menos AP sobre 4. Com isso eu fico com 4H AS menos AP, eu tenho a tangente do ângulo φ. Tá certo? Então, do equilíbrio de forças aqui, nós temos que o RC seno de φ dessa figura, né? Que seria a componente vertical do RC, é igual a P sobre 2. E o RC cosseno φ vai ser exatamente igual à força que vai ser transferida para a armadura.
Com isso aqui, eu dividindo então os dois termos aqui, eu chego a tangente de φ igual a P sobre 2t. Consequentemente, o t, né, isolando aqui agora o t vai ser igual a P sobre 2 tangente φ. E aí eu fico com P, substituindo agora a expressão da tangente de φ aqui dentro, vai ficar P multiplica S menos A do pilar dividido por 8H. Então eu obtenho assim, a partir das condições geométricas e da carga, né, o valor da força que deve ser equilibrada pela armadura. Daí eu vou fazer o cálculo agora essa aqui seria a força característica, né, porque eu estou trabalhando com P característico. Eu vou usar então agora aqui a majoração da carga. Então seria o coeficiente de majoração, no caso de estruturas de concreto, 1,4 vezes a força característica que eu achei aqui, dividido pela tensão de escoamento do aço, CA50, que é o FYD, vai me dar uma armadura em centímetro quadrado. Então aqui se usa nessa expressão o valor de FYD, 43,5, né, kN por centímetro quadrado, que é a tensão de escoamento do nosso CA50A. Ok? Então, de forma bem simples, se chega à armadura, né? Agora, esse modelo de bielas e tirantes, ele é bem interessante, bem simples, né? Da gente achar a armadura, né? Porém, ele se aplica apenas, né? Assim, de forma mais fácil ao caso da carga concentrada, tá? Depois nós vamos ver, quer dizer, uma alternativa para o caso de eu ter momento fletor também, seria pegar, aí as tensões não vão ser mais uniformes, né, a tensão no solo, mas aí eu poderia usar o artifício de pegar a tensão máxima que eu encontrar no solo, imaginar que essa tensão máxima está em toda a área de contato da sapata com o solo, e aí acharia qual é a carga equivalente, a carga centrada equivalente, né, que geraria aquela tensão máxima, e aí armaria a sapata para usando essas expressões aqui de carga centrada, né? Seria um artifício para tentar continuar aplicando esse modelo aqui quando a gente tem uma carga excêntrica, né, ou um momento aplicado. É possível também criar outros tipos de modelos de bielas e tirantes mais sofisticados, né, hoje em dia, utilizando métodos elementos finitos, com estado plano de tensões, para tentar criar um modelo de treliça aqui, né, de bielas e tirantes internamente para o caso de momento. Mas nós não vamos aprofundar esses procedimentos aqui, ok? Existe uma outra alternativa, que na verdade aqui nós vamos usar mais aqui para o dimensionamento da sapata, que é fazer a consideração de uma flexão, né? De uma flexão simples na sapata. Então, essa hipótese aqui vai admitir que a sapata, na verdade, seja visualizada como um pilar, né, uma carga aqui, e que está recebendo essa ação, né, como se fosse aqui agora um console invertido, né, que é a reação do solo de baixo para cima. Então, na verdade, eu teria dois balanços, né, um balanço para o lado direito e um balanço para o lado esquerdo, né. A gente pode mostrar melhor aqui no outro desenho, né, como se a gente tivesse essa situação aqui agora, né. Simplificando aqui, tirando aqui mais a região da sapata, nós teríamos uns dois balanços, né, com a carga proveniente do pilar e a carga de baixo para cima, que seria a reação do solo. Bom, como seria o diagrama de momento fletor, então, né, desse carregamento aqui? Né, com o diagrama de momento positivo aqui, com essa parábola com a concavidade voltada para baixo. Quando ele entra dentro da região do pilar, que seria a carga distribuída também, porque na verdade não é uma carga concentrada, né? A gente apresenta como uma carga concentrada, mas na verdade ali nós temos o caso de uma carga uniformemente distribuída proveniente aqui dentro, né, da área de transferência de carga do pilar. Então o que acontece com o diagrama de momento? Ele agora vai ter uma concavidade voltada para baixo, né, e o diagrama espelhado para o outro lado, imaginando que eu tenho balanços iguais aqui. Então esse seria o diagrama real, né? Qual é o momento máximo que vai aparecer? Vai ser esse momento aqui no meio, tá? Momento máximo.
que não é o momento máximo se você considerasse que fosse uma carga concentrada, porque se fosse uma carga concentrada, essa parábola viria até aqui dessa forma, né? Fazendo essa situação aqui, ok? Então, mas como você sabe que o momento é esse aqui, para evitar que você tenha que construir esse diagrama, a gente pode ajustar qual seria o ramo dessa parábola aqui, em que o momento, né, o ponto aqui no ramo dessa parábola, em que o momento corresponderia ao momento real máximo. Então esse ponto é um ponto que está a 0,15 dentro da seção do pilar. Então você pode continuar calculando o seu momento como se a carga fosse concentrada, que seria essa curva aqui, mas não vai pegar esse momento máximo aqui, tá? Vai pegar esse aqui, que é numa seção a 0,15 de AP, e com isso você está exatamente pegando o momento máximo real, ok? Então essa é a estratégia que vai ser utilizada aqui. Então se calcula o momento fletor desse balanço, né? Para uma seção que está passante a 0,15 dentro da área do pilar. Então, o pilar nessa dimensão aqui é AP, então ele vai entrar 0,15 de AP. Então, você calcula todas essas cargas, né, que são a tensão uniforme aqui, e multiplica cada uma delas pela distância até essa linha para achar o momento nessa seção. Se você seccionar a sapata aqui, você vai encontrar uma seção trapezoidal desse tipo, né? Mas como a área é comprimida, o que está acontecendo? É um momento positivo. Então, estou comprimindo a área superior e tracionando a área inferior, né? Portanto, vai ser um trapézio, mas em que a área comprimida é que vai ter a menor largura. Então, o que é que se faz, né? Para simplificar, adota-se que a seção resistente vai ser a seção a largura, essa seção resistente vai ter uma largura igual à largura do pilar. Então, nesse caso aqui, do momento longitudinal, né, que é o ML que a gente está fazendo aqui, a gente vai pegar este momento para essa seção, nesse ponto aqui, e adotar como seção resistente uma seção retangular que tem largura BP, que é exatamente a largura do pilar nessa seção aqui, tá? Que está calculando o momento no sentido longitudinal. No sentido transversal, nós faríamos a mesma coisa, sendo que agora a seção a ser considerada vai estar nesse ponto dentro da área do pilar, a 0,15 agora do B do pilar, que é essa dimensão aqui. E a seção resistente agora vai ter uma largura que é igual a do pilar, tá? Então nós estamos vendo as duas seções resistentes aqui. Com esse cálculo, né, se calcula o ML e o MT, e se aplica num problema de flexão simples de seção retangular, encontrando aqui as armaduras necessárias tanto para a direção longitudinal como para a direção transversal, ok? Na verdade aqui, como essas armaduras vão ficar sobrepostas, o mais correto seria adotar valores de altura útil, né, diferentes, tá, para as duas. Uma maior, né, que vai ficar mais embaixo da sapata, e outra um pouco menor, a que vai ficar em cima, tá? Eu, na verdade, poderia tomar uma altura média, né, nesse cálculo, para altura útil média entre as duas, para chegar ao valor, então, das armaduras. Ok? Bom, e aqui está como se calcula, então, esse valor do ML, né? Então, se eu tenho x1L, que seria essa distância, esse x1L vai ser o AS menos o AP sobre 2, então eu estaria aqui na face do pilar, e aí eu vou somar mais 0,15 de AP. Então tem a distância da borda da sapata até a seção em que eu vou calcular o momento. O momento vai ser σS, que é a tensão constante, né? Vai ser a carga QL2 sobre 2, né? Que a carga é o momento de uma seção em balanço, né? Exatamente na região do engastamento, que seria aqui. Só que eu estaria calculando isso aqui para 1 metro de largura. Então tem que multiplicar pela largura toda da sapata, né? Que é a largura BS. E com isso eu teria um momento integral nessa seção aqui, a ser resistido então por essa seção aqui. Ok? Então, calculado então as duas armaduras,
Você vai fazer a distribuição agora aqui, o detalhamento a gente apresenta normalmente em planta, né? E em elevação, tá? Então você vai adotar um cobrimento normalmente de 4 a 5 centímetros, né? A depender da agressividade do terreno no local, né? Então no mínimo 4 centímetros ou 40 milímetros, né? É o mínimo exigido para o cobrimento de armadura de elemento concreto e de fundação, né? Que vai ficar enterrado, ok? Então você calculou a armadura, você vê a quantidade de barras necessárias em cada direção da bitola que você escolheu. Aqui, por exemplo, foi escolhida uma bitola de 6,3 milímetros. Então, para essa direção longitudinal aqui são 23 barras de 6,3 milímetros cada 9 centímetros. Então, faz-se aqui a distribuição, coloca-se aqui como o que ela vai ser distribuída e quanto que vai ficar de folga para cada lado, que tem que ser também, né, maior do que o cobrimento, tá? Na outra direção aqui também foram adotadas 20 barras de 6,3 milímetros e aqui está o espaçamento, 12,6 centímetros, tá? Então, normalmente se coloca elas espaçadas uniformemente. E elas estão colocadas aqui embaixo, né, no fundo da sapata, exatamente naquela região do tirante, né? Então aqui você tem a representação agora de uma elevação, mostrando aqui a distribuição então dessas armaduras aqui. Aqui há até um engano, né? Porque eu acho que aqui 20 barras, o ferro aqui é que está errado, né? Os ferros são de 6,3 mesmo, né? E aqui são sacados ferros, né? Com as suas dimensões, tá? Bom, esse gancho aqui, ele tem que atender pelo menos o gancho de ancoragem, que seria 10 vezes o diâmetro, né? Aqui está um pouco maior, então, mas no mínimo seria 10 vezes o diâmetro, que no caso aqui seria 6,3 centímetros, né? 10 centímetros já seria suficiente. Aqui foi adotado um valor maior, pouco maior, né? Talvez para proteger um pouco mais essas faces laterais aqui do nosso rodapé. Ok? Então esse é o detalhamento que se faz típico, né? De apresentação então da armadura da sapata. Ok? Então a carga, o dimensionamento então da sapata com carga centrada, né? É muito simples, ok? Depois nós vamos fazer uma aplicação numérica, né? Um exercício numérico sobre esse assunto aí, ok?